Boa tarde a todos. Eu sou a Tatiana Stirmer, sou coordenadora do NAU URGS Litoral e vou apresentar em conjunto, então, com a professora Soraya, o evento 2, que é a publicação da SAI Cadernos de Avaliação, que terá como projeto piloto o Campus Litoral Norte. Boa tarde a todos, eu me chamo Soraya Tanuri, eu sou representante docente do NAU Campus Litoral e também atuo desde 2018 como representante docente da CPA da universidade. Então, esse evento, né, esse evento 2 que estamos publicando, é denominado Cadernos de Avaliação, Resultados da URGS no Contexto dos NAUs, e é uma publicação idealizada pela Secretaria de Avaliação Institucional e conta, então, como projeto piloto a aplicação no NAU Campus Litoral Norte. A ideia, então, dessa publicação é que ao final do mandato de cada NAU, que dura 3 anos, o NAU apresente a sua própria edição. Então, nós seremos a primeira edição dessa publicação idealizada pela SAI. Vamos começar, então, falando um pouquinho dos NAUs, né? E um pouco do histórico da avaliação na universidade. E muito embora a Lei dos Sinais, a lei que estabelece o sistema de avaliação da educação superior no Brasil, foi promulgada só em 2004, a URGS já tinha uma tradição de avaliação desde a década de 90. Então, desde essa época já se denominava, né, núcleo de avaliação da unidade, mas com a chegada, então, da Lei dos Sinais, estabeleceu-se a comissão própria de avaliação, né, que é composta por representantes, docentes, técnicos e discentes, né, a nível de universidade. As decisões dessa comissão são operacionalizadas, então, pela SAI, né, e os NAUs, então, se reportam à SAI e à CPA, comissão própria, a nível de unidade. Então, as funções do NAU na unidade, basicamente, são análise de dados, né, a partir das respostas aos instrumentos por parte da comunidade acadêmica. A partir dessa análise de dados, então, o NAU apresenta os resultados e promove diálogo com a comunidade acadêmica. E os resultados desse trabalho podem ser transformados em ações concretas e implementados em forma de melhorias na unidade. Então, os objetivos principais dessa publicação são o histórico, a gestão e o planejamento. Tá? O histórico, ele enfoca basicamente no registro, né, da elaboração dos instrumentos de avaliação próprios, porque tem os instrumentos institucionais que são elaborados pela SAI, né, através de decisões implementados para toda a universidade, mas também os NAUs, a nível de unidade, podem elaborar os seus próprios instrumentos. Então, seria um registro desses instrumentos, da análise dos dados da avaliação institucional dos últimos 3 anos e as ações promovidas e participação em eventos por parte do NAU. Com o objetivo de gestão seria reunir informações sobre quem já foi membro, representante, colaborador de cada gestão do NAU, e organizar as atividades para fornecer aos mandatos sucessores uma fonte de consulta fidedigna, né? Porque cada mandato se encerra a cada 3 anos, e então a próxima gestão teria todo esse histórico para, a partir daí, elaborar o seu trabalho. Também, como gestão, tem o objetivo de promover um balanço, né, e uma autocrítica sobre como foi a sua gestão do NAU, também passar isso para os sucessores, né, dizer em que eixos e dimensões da Lei dos Sinais foi trabalhado e se esgotou a possibilidade de trabalho naquela dimensão, né, se poderia começar um trabalho em outra dimensão. E a partir disso, desse balanço, a próxima gestão poder fazer um planejamento, então, das suas atividades para os próximos 3 anos.
sumário, a estrutura dos cadernos é basicamente essa, né, com 7 capítulos, incluindo referências e anexos. E no nosso caso, como o NAU ele é a primeira, o campus do Litoral Norte, aliás, é a primeira unidade fora de sede, né, da universidade, então a gente optou por fazer um apanhado geral da região, né, pegando pontos principalmente relativos à educação e à economia da região do Litoral Norte, para mostrar um pouco da diferença da realidade do Litoral Norte em relação à sede. A gente fez também uma caracterização, né, que também é o que se sugere para as outras unidades quando forem fazer a sua própria edição dos cadernos, né? A gente fez uma caracterização da unidade, então com a histórico e a estrutura do campus, os cursos, abordou o nosso órgão auxiliar, que é o Seclimar, e um pouco dos números do campus litoral. Também vamos abordar, né, que isso poderia ser padrão também em todos, acho que até deveria ser padrão em todas as outras edições, os resultados da avaliação institucional interna, resultado dos instrumentos elaborados, né, e o próprio instrumento também constar ali, né, dentro da produção. E também a análise dos comentários, né, análise qualitativa do campo aberto dos questionários, né, das avaliações institucionais. Também registrar o processo de avaliação externa, as visitas do MEC, as notas atribuídas aos cursos. E, por fim, né, como de praxe, as considerações finais. Aqui a gente estruturou mais ou menos o histórico do campus dessa forma, né, com uma linha do tempo, já remetendo à década de 70, com a fundação do Seclimar como um órgão de pesquisa, né, que em 2006 agregou as atividades de ensino também, com criação do curso de Biologia Marinha, passando pela mobilização da comunidade do Litoral Norte, na época da expansão da educação superior no Brasil, né, dessa política pública de expansão da educação superior, inclusão no PDI da universidade, inauguração do campus, né, em 2014, depois a incorporação do Seclimar, né, agora somos uma unidade só, né, somos um campus só. Falamos também um pouco dos 5 anos, né, da URGS do campus, da inauguração, né, do início do funcionamento do campus Litoral Norte na região e, por fim, a consolidação dos cursos que temos agora. Sobre os cursos, então, né, do campus, a gente tem 7 graduações presenciais, temos 3 graduações à distância, temos 2 mestrados, 2 especializações à distância e também cursos que o Seclimar ele também é um polo de educação à distância que atende a cursos que muitos pertencem às outras universidades, às outras unidades da URGS, aliás, mas tem o apoio do polo, né? Então também o campus tem essa função de dar apoio a ser polo de educação à distância aqui na região do Litoral Norte de curso de outras unidades da universidade. O nosso carro-chefe, né, o curso interdisciplinar em ciência e tecnologia, né, que proporciona uma formação generalista ao estudante, né, que dura 3 anos, e a partir dessa formação, né, a partir do 3 anos, o aluno se forma bacharel e ele pode, então, ou parar por aí, ou então optar pelas terminalidades que duram mais 2 anos e meio, né, que são elas o desenvolvimento regional, a engenharia de gestão de energia, a engenharia de serviços e a licenciatura em geografia. Aí a gente abordou também, né, um pouco dos números do campus, né? No final de 2019 a gente contava com aproximadamente 1.600 alunos, né? Eu acredito que agora em 2020 não tenha mudado muita coisa. Com destaque para os cursos, para o curso Geografia AD, por exemplo, tem 257 alunos, e os cursos de especialização, que juntos têm em torno de 300 alunos.
Abordamos também, além do histórico do campus, o histórico do NAU, né, que o primeiro mandato, ele começou a funcionar aproximadamente 6 meses após a inauguração do campus, em abril de 2015. E na primeira gestão, então, a maior preocupação era se apropriar do processo, de como é que funciona o processo de avaliação institucional na URGS. Então, esses primeiros anos foram dedicados especialmente a isso. Tá? No ano de 2017, em novembro, aqui dá para destacar um encontro bem importante que o NAU participou, que foi das comissões próprias de avaliação das instituições federais de ensino do Rio Grande do Sul. Nelas vieram representantes de CPAs, né, de campos implementados no interior do estado, e daí, a partir das experiências deles, né, como exemplo de ter um membro da comunidade externa dentro do NAU, a nossa secretária de avaliação institucional, então, achou que isso seria uma boa ideia para ser implementado no campus do Litoral Norte, como a gente está fora de Porto Alegre, para ter essa interface com a realidade daqui. Então, a gente levou essa demanda para o Conselho da Unidade, para a gestão, que prontamente foi atendido. Então, hoje a gente conta com uma representante, uma professora, representante da comunidade externa fazendo parte do nosso NAU. Aqui também a gente vai registrar a participação e promoção de eventos, né, com destaque. As primeiras semanas de avaliação que a gente fez no campus, elas foram mais a nível de apresentar os resultados para a gestão, para as congrades. A partir de 2018, como a gente ficou mais seguro, com mais informações, mais capacitado para fazer esse trabalho, então a gente abriu esses eventos para toda a comunidade do campus, inclusive para a comunidade externa, com destaque para a quarta semana de avaliação, que já tínhamos a nossa representante externa, que ela ficou responsável, então, pela roda de conversa que trouxe professores da rede estadual do ensino médio para fazer essa interface, esse maior conhecimento a respeito do ensino aqui na região do Litoral Norte. E na terceira semana de avaliação, então, teve destaque a aplicação do instrumento, né? Aliás, em 2018, teve destaque como nossas ações a aplicação do instrumento Comunicação com a Sociedade, que também foi aplicada a 360 estudantes do Litoral Norte, para também conhecer mais a realidade e ver o que o nosso público aqui no litoral demanda, né? Quais são as principais demandas, questões referentes ao conhecimento do campus, dos cursos que o campus oferece, dos benefícios oferecidos pela universidade, enfim. Então, foram anos com eventos bem importantes. Aqui falar um pouquinho, então, da primeira gestão do NAU, né, que foi de 2015 a 2018, que foi mais focada mesmo em se apropriar do processo de avaliação na universidade. E as principais mudanças, então, a partir da nossa maior experiência com avaliação, a partir da segunda gestão em 2018, tá? A segunda gestão, então, foi marcado pela inclusão da coordenação do NAU como membro permanente do Conselho da Unidade, a inclusão, como já foi mencionado, da representante da comunidade externa, né, para uma maior compreensão da realidade regional, a inclusão das atribuições e competências do NAU no regimento interno, que está para ser aprovado pelo Consum, e o foco em registros e divulgação das atividades realizadas, já que quanto mais a gente divulgar, mais a comunidade vê que a gente está dedicado a prestar atenção no que está respondendo, no que eles estão respondendo, e isso estimula, então, a aumentar os índices, né, os percentuais de participação nos nossos instrumentos, o que torna os resultados mais próximos da realidade. Também criamos o site próprio e o boletim informativo anual, né, que a gente divulga de forma digital e física, porém esse ano, em função da pandemia, a gente vai ficar a princípio só na forma digital. E, enfim, essas ações que a gente vai fazer constar, então, né, basicamente, assim, nessa publicação.
Eu vou passar a palavra, então, agora para a professora Soraya, que vai seguir com a apresentação, então. Ótimo, muito obrigada, Cristiana. Bom, dando continuidade, então, à apresentação, eu gostaria de mencionar a vocês, nesse slide, nós temos as boas práticas do NAU Litoral. E por que é importante nós falarmos sobre as boas práticas nesse momento no caderno? Porque parte dessas boas práticas foi o que levou o NAU Litoral a ser escolhido como projeto piloto dessa publicação. Essa publicação ela já foi apresentada de forma parcial em dezembro de 2019, durante o Fórum dos NAUs, e o Fórum dos NAUs é uma excepcional oportunidade para troca de experiências, e o que nós temos percebido no NAU Litoral é que muito do que nós fazemos serve de exemplo para outros NAUs, e nós utilizamos muito as experiências de outros NAUs para incrementar a nossa realidade. Então, no Fórum dos NAUs, nós temos a possibilidade de fazer essa troca de experiência. No nosso caso também, a necessidade de criação de novos instrumentos, como nós criamos um instrumento de comunicação com a sociedade, que eu vou apresentar daqui a pouco, que é baseado na dimensão 4 da Lei de Sinais. E vimos a necessidade, já que é o primeiro campus de fora de sede, de nós conhecermos a realidade local e a realidade da comunidade que cerca o campus litoral, e que nós já, com um diagnóstico inicial, percebemos que é uma realidade em absoluto diferente da realidade de Porto Alegre, portanto, a forma de abordagem de algumas temáticas e algumas ações também precisa ser absolutamente individualizada para essa realidade. E tentamos fazer uma ampla divulgação de todas as nossas atividades e dos resultados das avaliações. Nós acreditamos que, por ser ainda uma unidade pequena, é muito possível nós incrementarmos a qualidade das atividades do NAU e fazermos uma divulgação que realmente atinja a toda a comunidade acadêmica. Ainda nessa parte do caderno que fala sobre avaliação interna na URGS Litoral, nós vamos destacar um instrumento institucional, que é o instrumento de avaliação do docente pelo discente, um instrumento que já está absolutamente, que já é do senso comum da nossa universidade, já faz parte da nossa cultura de avaliação, e nós destacamos que nas 14 questões desse instrumento, as 11 primeiras a respeito da disciplina e as últimas 3 a respeito do PPC, em todas elas nós obtivemos médias acima de 4,5. Então, nosso ponto de corte é 4,5. Quando nós temos uma nota inferior a essa, nós passamos a nos preocupar com essa questão ou com essa realidade. Este é o nosso ponto de corte. Nós observamos, então, em todo o ano de 2019, excelentes notas. Seguindo adiante, nós fazemos uma comparação dos dados da unidade litoral com os dados gerais da universidade no que tange à autoavaliação docente. Então, nós começamos díspares lá em 2014, na inauguração do campus, e à medida que o tempo foi passando, nós passamos a ter notas mais próximas na autoavaliação docente, aqui em específico, mais próximas da realidade da URGS como um todo. O que nos deflagra que o comportamento dos professores no NAU Litoral e as dificuldades desses professores acabam sendo comuns à universidade como um todo. Seguindo adiante, nós gostaríamos de apresentar também todos os instrumentos próprios que foram desenvolvidos no campus litoral, pelo NAU do campus litoral, na primeira e na segunda gestão. 2 deles nós vamos destacar aqui. Então, entre os instrumentos próprios, nós temos a avaliação dos formandos, e muitos nos perguntam por que não a avaliação do egresso. É considerado egresso na universidade, para fins de avaliação, aquele formando há mais de 3 anos. Nós ainda não temos
nenhum formando com mais de 3 anos, já que o campus inaugurou somente em 2014 e tivemos a primeira formatura somente em 2017 e 2018. Então, nós ainda não temos nenhum egresso com 3 anos de formado. Por isso, aplicamos a avaliação de formandos, que foi uma avaliação feita em turmas tanto do Educampo quanto do bacharelado, atualmente interdisciplinar em ciência e tecnologia, para verificar a percepção desses alunos. Também fizemos uma enquete no Portas Abertas do ano de 2018 e com destaque para análise de conteúdo, ou seja, a análise qualitativa dos comentários da graduação, que nos pareceu um ponto importante para confrontar com a análise quantitativa, que já é comum à universidade, e também fizemos um instrumento de comunicação com a sociedade, aplicamos ele na comunidade externa para verificar o anseio os anseios e desejos desses alunos do ensino médio que seriam potenciais entrantes no ensino superior nos próximos anos. Além disso, multiplicamos esse instrumento de comunicação com a sociedade, passamos a aplicá-lo também na rede estadual de ensino do Litoral Norte, aí, diretamente para os professores dessa rede, e também fizemos uma versão interna, aplicamos em toda a nossa comunidade interna do campus litoral. Eu vou passar agora para apresentar a parte da análise de conteúdo, ou seja, a parte qualitativa dos comentários de graduação. Foi a primeira vez que o UNAL teve contato com esse tipo de análise e nós elegemos, então, o ano de 2017 e o primeiro semestre de 2018 para analisar esses comentários. Que comentários são esses? São os comentários que os alunos têm a possibilidade de fazer ao lado de cada questão. Então, o aluno, ele pontua, né, naquele nosso instrumento tradicional de avaliação docente pelo discente, ele faz a pontuação de 1 a 5 e ao lado da questão ele tem a possibilidade de fazer um comentário. São esses comentários que nós analisamos no instrumento docente pelo discente e da mesma forma na autoavaliação docente. Um outro ponto, por que elegemos 3 semestres para fazer essa análise ao invés de apenas 2 semestres ou 1 ano? Porque nós acreditamos que com o maior número de comentários, essa análise se torna mais fidedigna. E os resultados, então, que nós obtivemos a partir dessa análise, nós dividimos os comentários em positivos e negativos e fizemos uma outra estratificação mais detalhada, mas que aqui, em função do curto período de tempo, nós não iremos trazer. O que se percebe aqui? Eu gostaria de destacar essa mudança de comportamento de 2017-2 para 2018-1 na avaliação docente pelo discente. Vejam que em determinado momento nós tínhamos 38% apenas de comentários positivos contra 62% de negativos. E de um semestre para o outro isso se inverteu. Passamos a ter 56% de comentários positivos contra 44% de negativos. Por que isso aconteceu? Nós temos vivido no campus litoral uma realidade que é, quando o professor recebe a sua avaliação ao final de cada semestre e lê o comentário do aluno que indica que em algum ponto a disciplina ou o comportamento do professor não foi satisfatório, nós temos percebido que imediatamente esse comportamento muda. Então, inclusive, nós deixamos para fazer algum comentário maior ou a necessidade de uma melhoria em determinada disciplina ou em determinada atividade de ensino, sempre quando esse comentário ele se torna repetitivo, né, ele se torna recorrente por mais de 2 semestres, porque nós temos observado que ao notar um comentário negativo por parte do seu aluno, o professor imediatamente muda o seu comportamento. O outro instrumento também que é importante nós destacarmos é aquele que diz respeito à comunicação com a sociedade. Esse instrumento, inclusive, ele rendeu um vídeo de boas práticas que também está sendo apresentado aqui na semana de avaliação. Se não me engano, no dia 13 esse vídeo vai ser publicizado aqui na nossa semana de avaliação. Ele foi um questionário, então, elaborado
e aplicado em escolas públicas de toda a região do Litoral Norte. Nós tivemos uma amostra bem significativa, tivemos 630 respondentes. Alguns, então, foram aplicados no campus aberto e outros questionários foram aplicados diretamente nas escolas. E a partir desse diagnóstico inicial, nós tivemos uma série de resultados, mas o que nós destacamos aqui é a questão de divulgação do campus. Então, nós percebemos que muitos alunos do ensino médio, da rede pública e privada, desconhecia ainda a existência do campus no litoral. E a partir desse desconhecimento, então, nós perguntamos em que meio de divulgação, em que tipo de mídia que você gostaria de obter informações. E nós tivemos um destaque para Facebook e também para TV. Além, né, seguindo, dando continuidade a sites, e aqui nós temos site da universidade, mas é uma preferência também dos jovens outros tipos de site e mídias sociais como o Instagram. Isso nos rendeu uma mudança de postura de divulgação de ações dentro do campus litoral, então nós fizemos uma intensificação de todas as nossas redes sociais, tanto do campus quanto as redes sociais específicas dos cursos. Esse questionário, realmente, esse instrumento nos valeu muito para o aumento da divulgação do campus. Seguindo adiante, então, vamos para a quarta parte do sumário, que fala a respeito do processo de avaliação externa, ou seja, as visitas que o MEC faz, as visitas que o MEC já fez ao campus litoral. Nós tivemos um total de 6 visitas sendo realizadas. As últimas 4 foram realizadas em 2019, nos 2 primeiros meses desse ano. E o que o MEC avalia quando faz essa avaliação? Ele avalia 3 grandes dimensões. Primeira dimensão, organização didático-pedagógica, que diz muito a respeito do projeto pedagógico do curso. Então, é um ponto fundamental de organização, de manutenção, de atualização do projeto pedagógico. Também diz muito a respeito do corpo docente e agora tutorial. Então, no instrumento de 2017, o tutorial, além do docente, foi incorporado. E a última dimensão, infraestrutura, também diz respeito às avaliações do MEC. O que nós temos aqui? Nós temos um instrumento antigo, de 2015, e o instrumento atual, de 2017. Temos a mudança de pesos nesses instrumentos. Por que nós trazemos os dois? Porque um dos nossos cursos, o curso de Educação no Campo, foi avaliado ainda com o instrumento antigo, de 2015. Os demais já foram avaliados com o instrumento atual, de 2017. E aqui está a relação dos cursos, então, que foram avaliados, certo? Eu gostaria de destacar esses últimos 4 cursos. Destes, nós tivemos, então, Educação no Campo, Educampo com nota 5, assim como o Desenvolvimento Regional, que obtiveram nota máxima, e tivemos Geografia e Gestão de Energia com nota 4, também excelentes notas. Estamos aguardando a visita, portanto, do curso de Engenharia de Serviços, que era uma visita que já estava marcada, mas que, em função da pandemia, foi cancelada. Lembrando que os cursos do campus litoral não passam por ENAD e, portanto, receberão a visita do MEC a cada 3 anos, mostrando novamente a importância de nós termos sempre atualizadas as 3 dimensões do instrumento de avaliação. Nos encaminhamos para a última parte do sumário, falando a respeito de considerações finais, referências e anexos. A respeito das considerações finais, nós temos 3 grandes eixos. Então, a ideia desse caderno é que ele possa apresentar os resultados de um mandato, de uma gestão do NAU, e que essas informações sejam fidedignas, assim como a colega Tatiana comentou, para que possam ser utilizadas nas gestões subsequentes. Por que a necessidade de um registro? Muito se percebe que, ao mudar a gestão do NAU, esse registro anterior se perde. Portanto, com uma publicação,
institucionalizada, com uma publicação oficial. A expectativa é que esse registro ocorra e que a fonte de consulta seja mais fácil, mais acessível para as gestões subsequentes. Aqui nós fizemos uma proposta de conteúdo, mas seguramente o conteúdo ele pode ser flexibilizado de acordo com a realidade de cada anal, de cada unidade. Sem dúvida nenhuma, sermos convidados para um projeto piloto é uma valorização imensa do NAU Campus Litoral, a qual nós somos imensamente gratos por essa valorização, mas uma publicação, ela valoriza o trabalho do NAU como um todo. Então, se nós pudermos ter uma publicação para cada uma das 29 unidades da universidade, é uma valorização da gestão daquele NAU durante aquele mandato. E, por fim, também uma fonte de consulta extremamente importante para o RAI, que nós fazemos, então, anualmente, e lembrando sempre que o RAI apresenta uma comparação entre o ano anterior e o ano atual, ou seja, o que foi feito de melhoria ao longo dos anos. Com esse caderno, nós acreditamos que será possível nós melhorarmos a qualidade também do RAI. Sem contar que o caderno não deixa de ser um diagnóstico, e a partir do diagnóstico nós podemos fazer um planejamento que proponha soluções para problemas reais, né? Então, realmente, soluções para aqueles problemas que foram levantados. Como essa apresentação é um material que vai ser disponibilizado, nós achamos importante também trazer para vocês as referências, para que, se tiverem um interesse maior, possam buscar e possam se aprofundar no material. E, por fim, eu também gostaria de destacar os anexos, que, em geral, não se dá tanta importância, mas, nesse caso, como é um material de registro, os anexos dos cadernos podem trazer portarias, podem trazer instrumentos de avaliação, e aqui eu gostaria de colocar uma questão que nos foi levantada no fórum dos NAUs em dezembro de 2019, quando nos perguntaram onde que estavam disponibilizados os instrumentos próprios do NAU Litoral. E esses instrumentos, então, não estavam disponibilizados, apenas nós estávamos tendo acesso. Agora, com os cadernos, nós conseguimos publicizar esses instrumentos para toda a comunidade da URGS. E também conseguimos registrar a promoção e a participação em eventos. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, gostaria de mencionar a importância de um trabalho bem feito em equipe. Os cadernos são fruto de um trabalho em equipe, então eles não são frutos somente do trabalho da nossa coordenadora Tatiana e não são fruto somente do meu trabalho, mas sim de toda uma equipe. E também é importante destacar a presença de um membro externo na nossa equipe que nos traz informações muito relevantes sobre a realidade local, e destacamos também sempre a participação dos nossos bolsistas, que sem eles, muito provavelmente, toda a parte operacional e uma parte técnica de organização não teria sido feita com tanto primor como foi realizada para estes cadernos. Gostaria de deixar, então, os nossos contatos, especialmente o nosso site do NAU Litoral, onde nós disponibilizamos todas as avaliações internas que são realizadas e todas as informações pertinentes à avaliação. Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida ou questionamento. Muito obrigada.